Olá, meus amores. Eu sou a Andréia e esse é o canal Biolodeia. Hoje estaremos falando sobre a divisão celular meiose. O processo de divisão meiose, ele é um processo que ocorre nos gametas sexuais, tanto em plantas quanto em animais. Eu trouxe para ilustrar o processo de espermatogênese. Esse processo de espermatogênese, uma célula humana que tem 46 cromossomos, ou seja, 23 cromossomos recebidos da mãe e 23 cromossomos recebidos do pai, para as mesmas características genéticas. Por isso que nós chamamos eles de cromossomos homólogos. Esses cromossomos, quando nós juntamos os 23 cromossomos do pai aos 23 cromossomos da mãe, nós temos 46 cromossomos ou temos 23 pares de cromossomos. Nas nossas células sexuais, no processo de espermatogênese, por exemplo, essa célula 2N com 46 cromossomos, ela vai se dividir e formar 4 células N com 23 cromossomos cada. Esse é o processo da meiose, onde você tem uma célula que passa por 2 processos de divisão celular e vai formar 4 células com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Por que a meiose é importante? Eu coloquei aqui a imagem de um espermatozoide, uma imagem microscópica que ficou muito bonita. E aí, o que acontece? Nesse processo de meiose já está dizendo dividir a quantidade de material genético pela metade, meiose. O que vai acontecer? Quando o espermatozoide ele é formado com 23 cromossomos e o óvulo formado com 23 cromossomos, após a fecundação do óvulo, nós teremos uma célula ovo com 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Nesse processo, a gente vai estar garantindo a quantidade de material genético para todos os indivíduos daquela espécie. Também, a meiose ela vai garantir a variabilidade genética. E isso a gente vai mostrar durante o desenvolvimento desse vídeo. O que vai acontecer aqui? Na intérfase, vai acontecer também os períodos G1, S e G2, com crescimento e duplicação do material genético. Desculpa. E aí, os cromossomos homólogos, tá? O que vai acontecer com esses cromossomos homólogos? Eles vão se emparelhar e vão trocar de pedaços, ou seja, as características genéticas que uma pessoa recebe do pai e recebe da mãe, na meiose, essas características se misturam e os descendentes, eles recebem características genéticas nossas, mas de uma forma diferenciada, ou seja, as características do pai e da mãe já não estarão mais separadas, elas serão misturadas e transmitidas aos nossos descendentes. Então, nesse processo de meiose 1, nós vamos ter já os cromossomos com os pedaços trocados. E aí, partindo para a meiose 2, nós vamos ter na meiose 2 um processo muito parecido com o da mitose, tá? O que vai diferenciar a mitose da meiose é que na mitose você tem uma célula que se divide e forma 2 células idênticas à célula mãe. Na meiose você vai ter uma mistura de material genético e você vai ter uma célula que se divide e forma 4 células diferentes, todas umas das outras, com a metade do material genético, ok? A meiose ela vai estar dividida em meiose 1 e meiose 2. Nesse processo, nós vamos ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E aqui eu trouxe alguns cromossomos, ó. Os cromossomos, tá? E esses cromossomos, eles estão sempre ligados ao centrômero, que fica aqui no centro, tá?
do cromossomo. Nesse processo aqui, a gente diz que esse cromossomo foi duplicado e apresenta duas cromátides, uma cromátide aqui e uma cromátide cá. A prófase 1, ela vai estar dividida em 5 subfases. Nesse processo vai acontecer a condensação dos cromossomos, a troca de material genético entre as cromátides irmãs. Olha, as cromátides irmãs são uma cromátide, duas cromátides, tá? A quebra do envoltório nuclear e a migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. A placa metafásica vai surgir na metáfase. Essa fase ela vai estar dividida em 5 subfases. Isso é um dos fatores que diferencia a mitose da meiose, tá? A prófase 1 da meiose, ela vai apresentar essas 5 subfases. O leptóteno, onde vai ocorrer a duplicação dos cromossomos, tá? E formar essas duas cromátides irmãs. O zigóteno, onde os cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos que apresentam a mesma função no organismo, que são os cromossomos para as mesmas características no organismo, eles vão se emparelhar, né? Vão se parear. Eles vão ficar um ao lado do outro. No paquíteno, eles vão trocar os pedaços, que é o que a gente chama de crossing over, essa troca de pedaços, que vai ser responsável pela variabilidade genética, tá, dos novos indivíduos. O diplóteno, que depois serve para separar esses cromossomos, e a diacinese, tá? Onde os cromossomos homólogos vão estar separados e vão estar unidos ao mesmo tempo pelos quiasmas, que é como se fossem os locais onde as trocas de pedaço aconteceram. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos estão dispostos na placa metafásica e vai ocorrer o alinhamento dos cromossomos. A placa metafásica é como se estivesse aqui ao meio, e aí nós vamos ter aqui os cromossomos emparelhados. Observe que aqui nós temos emparelhados aos pares, tá? Na anáfase, os cromossomos homólogos vão se separar. Olha que ele vem inteiro, tá? Cada cromossomo, cada metade dos cromossomos que estavam organizados aos pares vão migrar para os polos opostos das células e vão estar sendo puxados pelos fusos mitóticos, que encurtam, tá? Na telófase, nós vamos ter duas novas células formadas, só que essas novas células formadas, elas vão apresentar já a variabilidade genética. Esse cromossomo é diferente desse cromossomo nesse momento, tá? Então, nós já temos duas células e essas duas células são diferentes umas das outras, né? Essa divisão celular, ela é chamada de divisão celular reducional, porque vai reduzir a quantidade de material genético. E aí nós vamos para a meiose 2, que é a segunda divisão da meiose, tá? Nessa etapa, nós dizemos que a divisão celular é equacional, igual à divisão celular mitose. Entre a meiose 1 e a meiose 2, não há duplicação de material genético. Nós vamos ter a prófase 2, tá? Onde haverá a formação das fibras do fuso, a desorganização da carioteca e o desaparecimento do núcleo. A formação de duas cromátides irmãs, né? Nós temos lá o cromossomo forma duas cromátides, e a condensação dos cromossomos, que é quando os cromossomos estarão cada vez mais espiralizados. Na metáfase 2, assim como acontece na mitose, os cromossomos aqui, ó, eles se alinham no centro da célula, no equador da célula, mas observe, só tem tá? Um cromossomo com duas cromátides e um centrômero. É através do centrômero que ele vai estar ligado, preso ao fuso mitótico.
E aí nós vamos entrar na anáfase. Na anáfase, os centrômeros vão se separar e observem que cada metade vai migrar para um polo oposto da célula. E ao final, nós vamos ter 4 células novas com um material genético completamente diferente da célula inicial, tá? Então, ao final da meiose, nós teremos 4 células filhas, tá? Com material genético diferente do material genético apresentado pela célula mãe, tá? E que é isso que vai garantir a variabilidade genética entre as espécies, que é importantíssimo para a sobrevivência de uma espécie no planeta. E ao final teremos 4 células filhas com a metade do número de cromossomos. Isso vai acontecer tanto no espermatozoide, como vai acontecer no óvulo, e vai acontecer nos gametas sexuais de outras espécies também. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha e um grande abraço para você. Pode fazer os seus comentários que serão respondidos. Grande abraço!